Sem ele não há salvação. Com essa música, com essa ideia, nós então iniciamos mais esse estudo, e que certamente vai acrescentar à nossa fé mais resistência, mais robustez, para que possamos continuar sabendo que Deus é tudo em nossa vida. E nós nada seríamos sem Ele. Sem Ele não há salvação, sem Ele não haveria nem como vivermos. Portanto, esse Deus maravilhoso, no qual nós cremos e servimos a Ele, nós vamos estudar alguma coisa a respeito dele na oportunidade agora. Portanto, o Salmo 139 será nosso texto desse estudo, vai nos servir de base. Nós vamos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida, para o nosso fortalecimento, fazendo com que a nossa fé fique cada vez mais firme nesse Senhor, nesse Deus maravilhoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Seja muito bem-vindo e que Deus realmente coloque no nosso coração o desejo de aprender cada vez mais a respeito da sua palavra, do seu plano para a nossa vida. E nesse sentido, vamos orar nesse instante, buscando a orientação do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade. E faz, Senhor, com que esse estudo que vamos aqui iniciar agora e desenvolver possa trazer resultado positivo no nosso viver, que possamos, digamos assim, colocar em um balanço na nossa vida para que possamos entender o que é do teu querer para nossa caminhada aqui neste mundo. Despertando o nosso olhar no sentido de fazer a tua vontade mais de perto, fazer com que a nossa vida seja uma vida, assim, balanceada e equilibrada segundo a tua vontade, o teu querer, teu ensino, que cada vez mais possamos extrair lições para a nossa vida. O Salmo 139, escrito por Davi há tanto tempo no passado, mas que fala tão diretamente ao nosso coração, é a nossa base para esse estudo de hoje. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer quem está conosco na mesa hoje. Emerson, palavra de saudação rápida. Maravilha, graça e paz a todos. Então vamos para mais um estudo da palavra de Deus, Salmo 139. Então, sejam todos bem-vindos. Fernando. É verdade, um salmo especial, um salmo que nos leva à reflexão. E que Deus possa estar utilizando este salmo para que você possa compreender quanto amor Ele tem por você. Então, sejam todos bem-vindos e que nosso tempo de estudo seja maravilhoso. Maravilha, sem mais delongas, vamos partir para a leitura. Eu pedi para nosso irmão Fernando faça essa leitura para nós. Então, você que tem em casa, vamos fazer a leitura na versão NVI do Salmo 139. Amém? Então, vamos à leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões à prova a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais e até além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas mãos são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, nosso estudo bíblico com o pastor Arno Ribda. Bom, esse salmo é por demais precioso, maravilhoso e traz certamente condições de nós fazermos não somente um estudo, mas vários estudos, tendo como base o texto que nós acabamos de ouvir. Então, hoje nós vamos fazer dar algumas pinceladas, tirando alguns textos, não do contexto, mas tirando desse texto algumas considerações que vão nos orientar, nos trazer aqui pelo menos 5 lições que nós podemos aprender para, digamos, uma vida mais próximo daquilo que Deus deseja que nós façamos. E eu quero antes dar uma palavra assim mais geral e depois então vamos entrar nessas 5 lições e os nossos queridos da mesa vão nos acompanhar com breves comentários nos intervalos que nós vamos fazer para assim então chegarmos a uma coisa mais dinâmica. O Salmo, pois, reflete a meditação recheada de oração que o salmista traz sobre a onipresença e a onisciência de Deus e o efeito que essas características de Deus têm no coração do ser humano. Onipresença quer dizer que Deus está em todos os lugares simultaneamente. E onisciência significa que o seu conhecimento não tem limites. Né? Não há como encontrar um limite para isso. Né? Conhecer a Deus cria em nós uma gratidão e louvor a respeito do que ele é e também por aquilo que ele faz por nós. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Além disso, o conhecimento de Deus afeta diretamente nossas reações, especialmente em tempos de dificuldade, em tempo de injustiça e em tempo de dor. Nós vemos na leitura que, em um certo momento, o salmista faz ali uma espécie de oração precatória, onde ele disse: quem dera que Deus matasse os meus inimigos. Ele sabe que ele não tem direito de matar, então ele pede que Deus o faça, porque só Deus pode tirar a vida, já que ele é o único doador da vida. A jornada sincera de Davi com Deus, através do bom, através do ruim, através do desafiador e do inacreditável, permanece viva e relacional em todo o Salmo. E Charles Spurgeon disse: ele canta a onisciência e a onipresença de Deus, inferindo delas o transbordamento dos poderes da maldade. E o próprio Spurgeon continua dizendo, ele explica isso no Tesouro de Davi: pois aquele que vê e ouve os atos e palavras abomináveis das rebeliões, certamente lidará com elas segundo a sua justiça. Então, quem é Deus? Permite-nos entender de quem nós somos. Quem somos e de quem somos. A vida dentro do amor de Cristo
Teu Cristo Emmanuel, Deus conosco, transforma nossos corações para sempre e continuamente chegaremos até que chegamos à morada celestial. Nós vamos sendo transformados, Paulo diz isso, de glória em glória. Vamos crescendo cada vez mais nessa intimidade com Deus. A jornada de cada ser humano é única. E é intencional. E é intimamente conhecida pelo único e verdadeiro Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. A partir daí, nós teremos, então, 5 lições. Mas antes disso, eu quero ouvir os meus colegas de mesa, nesse momento aí, sobre essa primeira parte de introdução desse estudo de hoje. Vamos lá. Fernando. É interessante vermos que nessa primeira parte, né, da introdução, vemos como Deus é onisciente e conhece tudo. Vemos a grandeza de Deus em todos os aspectos. E ele deixa muito claro que ele é o único capaz de realmente entender a nós mesmos. Muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos, mas Deus é capaz de nos conhecer. E aí é maravilhoso entender que o nosso Deus, ele pode explicar o que a gente não pode explicar. Quando às vezes você diz assim, poxa, não sei o que eu tenho e estou chorando. Aí o que eu faço? Assim, nesse mesmo contexto, Deus realmente consegue. Então, o que o salmista menciona é: sonda-me, Senhor, porque tu me conheces. Então, vamos entrar nisso aí justamente para entender a grandeza do nosso Deus através do seu conhecimento. Maravilha. Meu destaque é que Deus, ele conhece cada detalhe da nossa vida e cada pensamento, do pensamento até as ações. Então, eu preciso ter cuidado até naquilo que a gente vai pensar. Porque quando a gente pensou no errado, já pecou. Porque Deus é um Deus onisciente, é um Deus que nos conhece verdadeiramente como ninguém conhece. Então, não adianta aquelas pessoas que são extremamente religiosas no sentido de fazerem as coisas certas assim para outras pessoas, mas que no íntimo não é algo verdadeiro. Então a gente tem que ter em mente que Deus, ele não conhece na intimidade. Ok, baseado nisso, então, nós vamos nessas 5 lições que nos mostram como podemos fortalecer nosso coração, dando mais uma olhada nisso aí. Primeiro, Deus nos conhece na intimidade, essa é a nossa primeira lição. No versículo 13, nós vamos ler: pois você criou meu ser mais íntimo, tu me teceste no ventre de minha mãe, diz o salmista. Então, antes de sermos conhecidos pelos nossos familiares, Deus estava conosco, Deus estava formando cada detalhe intrincado e tecido do jeito que nós somos. Muitas vezes nós adotamos uma visão crítica de nós mesmos e dos outros também, dos que nos cercam. O Salmo nos ajuda a ver a nós mesmos e aos outros através da perspectiva divina. Cor, etnia, deficiência eventuais, cada traço, cada característica, tudo foi criado por nosso Deus de forma proposital. Somos criados pessoal e propositalmente para trazer glória a Deus. Ou seja, nada é acidental. Deus não permite simplesmente que sejamos de uma certa maneira ou carregamos uma certa característica por acaso. Cada célula do nosso ser é intencional. Deus tem perfeito conhecimento de nós, escreveu Matthew Henry. Deus tem perfeito conhecimento de nós e todos os nossos pensamentos e ações estão abertos diante dele. Essa é uma verdade que a gente precisa ter na consciência, né? Nós não controlamos os pensamentos que surgem em nossas mentes durante o dia, mas temos alguma opinião sobre o que acontece com eles quando eles chegam. As Sagradas Escrituras nos aconselham a levar nossos pensamentos cativos. Alguns dos pensamentos desonestos que entram em nossas mentes são absolutamente doidos e loucos. No entanto, Deus vê cada um deles. Ele conhece nossas palavras antes de deixá-las sair da nossa boca.
Ele sabe o que faremos. Ele conta os nossos dias. Somos intimamente conhecidos por Deus por fora e por dentro. Quando nas Sagradas Escrituras se menciona o coração, se refere à sede das nossas almas e ao lugar onde tomamos decisões e abrimos as nossas crenças. Deus está lá. Ele não se surpreende com nossas lutas, sejam elas físicas ou mentais. Ser intimamente conhecido por Deus, soberano, significa que não estamos escondidos. Nem devemos nos sentir compelidos ou convencidos pela culpa da vergonha e nos esconder dele de forma alguma. O sacrifício de Cristo na cruz negou a vergonha que motivou Adão e Eva a se esconderem no jardim. Embora a maldição do pecado sob a qual vivemos nos obrigue a fazer o mesmo que Adão e Eva, correr, nos esconder quando pecamos, Deus preparou um caminho através de Cristo, trazer o nosso pecado aos seus pés, mediante confissão e arrependimento. O perdão de Deus, suas misericórdias e graça disponível a nós por meio de Jesus Cristo, sim, essas bênçãos, perdão de Deus, suas misericórdias e graça concedida, elas estão disponíveis a cada dia e são novas a cada manhã. Essa é a questão que nós precisamos ter em mente, que Deus conhece intimamente tudo a nosso respeito. Vamos aos comentários. Fiz uma breve pesquisa aqui em relação não ao conhecimento em si, mas ao nosso corpo. Aí eu queria dizer para vocês, por exemplo, que temos um total de 206 ossos, aproximadamente, assim como cerca de 80 órgãos, né, contando os pares, assim como aproximadamente 600 músculos, e assim também 31 pares de nervos espinhais. Se a gente parar para contar tudo que nosso corpo tem e que produz, sem falar em tendões, sem falar em outras coisas que tem no nosso corpo, e aí você diz, caramba, como Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Dentro do nosso íntimo, como eu mencionei, às vezes nem nós mesmos nos conhecemos, e às vezes precisamos de profissionais que nos gerem interpretação do que nós estamos pensando, do que nós somos, e Deus já nos conhece. É interessante que o salmista já sabe até, menciona, né, que ele sabe até os nossos pensamentos que são criados e formados baixo uma ideia criada pelo ambiente que você é forjado, pela família, por exemplo, pelo que você transmite quando está estudando na faculdade ou na escola. Cada um dos processos que você vive na vida, Deus vai formando. E isso é maravilhoso porque Ele nos conhece. Então, a gente precisa ter boas, vamos dizer assim, momentos, né, do que a gente está pensando, como estamos formulando o nosso pensamento, porque Deus conhece cada um deles. Então, se você tem bons pensamentos, será guiado por bom caminho. Amém. Amém. O meu destaque sobre isso é que vem uma pergunta na mente, né? Para os irmãos se fazerem. Ser completamente conhecido por Deus é um conforto ou um desafio? Aí vem. Acaba sendo dos dois, né? O impacto de ser completamente conhecido por Deus traz conforto ao coração, porque somos amados e cuidados por Ele, que conhece a nós profundamente. Ao mesmo tempo, é um desafio constante a santidade, a vivermos em santidade, pois somos lembrados de nossas ações e pensamentos estão diante de Deus. Saber ter isso internalizado, que nossos pensamentos e nossas ações estão diante de Deus. E esse duplo impacto deve nos levar à gratidão pelo amor de Deus, pela sua graça sobre nós. Que Ele nos conhece, sabe a nossa natureza humana como é, sabe nossos defeitos, os nossos pecados, aquilo que a gente ainda desagrada a Ele, mesmo assim Ele nos ama. Isso é maravilhoso. Então,
acaba que é só conforto. Fica o desafio de lado de ser completamente conhecido por Deus. Temos aqui também conosco nosso irmão Marcos. Estou aqui em contato com ele. Seja bem-vindo, irmão Marcos. Ok, obrigado. Estou aqui acompanhando. Tá bom. Ok, então vamos à segunda lição, que eu acho que essa primeira fala muito alto ao nosso coração, né? Que não tem nada por acaso, há um propósito. E eu também vai justamente falar sobre isso. Há um propósito divino na criação. A forma como Deus criou todas as coisas, há, inclusive, a partir da nossa vida, nosso ser, cada um de nós. Então, há um propósito de Deus em tudo isso. Lá no versículo 14, ele vai dizer: eu te louvo porque foi de forma espantosa e maravilhosa que eu fui criado. Fomos feitos com propósito para trazer a glória a Deus. Cada talento, cada dom e aplicação tem um lugar na força de trabalho do reino de Deus. Nós somos como somos e Deus nos usa como somos porque Ele assim nos criou. Quem somos se destina a trazer reverência a Deus, da forma como somos. Não um temor a temer, mas uma respeitosa reverência, que é diferente de temor. Respeitar Deus, considerar Deus, honrar Deus, é diferente do que temer Deus, temer no sentido de ter pavor dele. Quando as pessoas olham para a vida daqueles que seguem a Cristo, elas devem testemunhar o sangue que ele derramou, pingando de nossas vidas no cotidiano. De acordo com Bible Studies, diz assim, maravilhosamente significa ser distinto, marcado, ser separado. Maravilhosamente, criado maravilhosamente. Significa isso, segundo esse estudo. Ser distinto, marcado e separado. Não aos olhos do mundo, mas segundo o coração de Deus, para glorificar o seu nome. Cada um de nós foi intencionalmente separado, diferente do mundo. Não somos do mundo, mas somos daquele que nos criou. No meio da vida cotidiana, os cristãos fazem bem em se lembrar do conhecimento da provisão do bom pastor. A maioria das dúvidas, ansiedades e medos que ocupam a alma do cristão pode ser atribuída a uma falta de conhecimento em Cristo como o bom pastor que ele é. Cristo disse que ele estaria conosco sempre. Eis que estou convosco todos os dias, sempre. Em Davi, nós temos escrito esse salmo tanto tempo antes. Davi escreveu, talvez, quase 1000 anos antes de Cristo, antes da primeira vinda de Cristo, né? E tudo nas Escrituras Sagradas aponta para a maior expressão do amor de Deus por nós na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Vivendo na nova dispensação, na nova aliança, podemos ler esse salmo sabendo que Jesus derrotou a morte e está sentado à direita do Pai. Aqueles que seguem a Cristo serão recebidos no céu por toda a eternidade após a morte nessa terra. Ou quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja. Deus nos move através das nossas vidas terrenas para espalhar o evangelho. É para isso que estamos aqui. Seu desejo é não deixar para trás nenhum que não tenha conhecimento do evangelho. É preciso que nós nos esforcemos para que possamos colocar em prática o propósito de Deus na nossa vida. Nós fomos alcançados e precisamos levar essa mensagem de salvação por meio de Cristo àqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir ou ainda não tomaram uma decisão nesse sentido, para que eles sejam conscientemente abordados nesse sentido e saibam que a sua decisão é decisão pessoal deles. Não aceitar significa perdição. Aceitar significa salvação. Deus nos criou para tanto. Vamos aos comentários? É interessante mencionar que dentro desse conhecimento de Deus, ao criar-nos, ele nos criou com a liberdade de poder agir. Essa liberdade é que nos permite poder tomar decisões e não estar amarrados a uma decisão.
Então, ele nos dá esse privilégio que não tem, por exemplo, outros animais. E nesse privilégio, ele nos permite escolher. Ele diz, o que eu estou entregando a vocês é bom, mas você tem o poder de decidir se vai querer o que eu estou te entregando ou não. Nós, como cristãos, conhecemos a verdade, né, que essa verdade é Jesus Cristo, que nos permite, através dele, alcançar a salvação. E com o nosso trabalho é justamente mostrar a você que Jesus Cristo é o caminho, mas é o seu poder de tomar a decisão de segui-lo ou não, é justamente você. Então, Deus te criou para ser feliz. Deus te criou com esse propósito. Porém, você tem que tomar essa decisão de ser feliz. Você tem que tomar a decisão por Cristo, porque Deus quer que você esteja perto dele, mas ele não vai te obrigar a estar perto dele. Então, é como um convite. Eu estou te entregando um convite para vir à minha festa. É sua decisão vir ou não. Então, maravilhoso é o convite que Deus nos faz de poder estar mais perto dele diariamente. Emerson. Deus, ele... Seu fone está em cima, Emerson. Agora sim, podemos te escutar melhor. Nós somos criados, né? O propósito divino na criação é para a glória de Deus, né? Eu acredito que estamos aqui para que Deus seja honrado e glorificado a todo tempo. E aí nós precisamos lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus, como vai dizer em Gênesis 1:27. Que Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós temos que lembrar que nós refletimos o caráter de Deus aqui na Terra. Então, que a gente possa ter em mente, fazer tudo para a glória de Deus. Para que seja tudo para a honra e glória de Deus. E a gente vê a glória de Deus não só nos seres humanos, mas como em toda a criação. A gente vê a glória de Deus no planeta Terra, que se está 1 metro de distância a mais do Sol, a gente não ia conseguir suportar o frio. Se está 1 metro à frente, a gente não ia conseguir suportar o calor. Então, a Lua, se a Lua está 1 metro para trás, a gente ia ter diversos desequilíbrios na nossa natureza. Então, é muito perfeita a criação de Deus e reflete a sua grandiosidade. É por isso que é tudo para a glória e honra de Deus. Toda a criação é para a glória e honra de Deus. Agora que a gente possa valorizar isso a cada dia. Valorizar que nós somos feito à imagem de Deus, que nós somos para a glória de Deus. E aí nós temos um Setembro Amarelo e fica a lição que a gente possa valorizar a nossa vida a cada dia. Valorizar que tem um Deus que está conosco e que nos criou com um propósito. Que a gente possa entender esse propósito de cada um. Que a gente possa saber que temos um propósito aqui nessa terra e que Deus está nos preparando para esse propósito. E esse propósito é servir a Ele e adorá-lo, para que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Muito bem. Seguimos? Terceira lição é: Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. No versículo 16 vai dizer: seus olhos viram meu corpo informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em teu livro, antes que um deles viesse a existir. Bom, há infinitamente mais acontecendo no mundo e em nossas vidas do que nós conseguimos ver. Tem muito mais coisa acontecendo que nós podemos perceber e ver. Mas a visão de Deus é ilimitada. Ele é onipresente e onisciente, transcendendo tempo e espaço. Ele contou os nossos dias e nada pode mudar ou alterar seu bom plano para nossas vidas. Sua vontade supera o que nós queremos. É difícil compreender que Deus está no controle em um mundo girando como se estivesse fora dos trilhos. Injustiça, tragédia, desgosto cercam as circunstâncias em todo mundo.
Até mesmo os seguidores de Cristo, devotos, olham para cima e perguntam: onde está Deus? Durante as épocas tumultuadas de acontecimentos que não são nada agradáveis. O controle soberano de Deus é completo, não parcial. Seja mais ou menos direto, mais ou menos indireto, mais ou menos intruso, mais ou menos comum, ou mais ou menos permissão tática, seja como for, Deus controla e controla completamente. Seu controle é total. Nada no universo é aleatório. Nada no universo está aí sem o propósito divino. Essa é a nossa opinião a respeito disso aí. Maravilha. Eu vou começar dessa vez. Acho que Deus está no controle e a gente percebe isso ao longo da história. E aí, algo marcante é na redenção. Aqui que as pessoas, ao verem Cristo sendo morto na cruz, pensou, né, que aí o mal tinha vencido. Até acredito que até o próprio diabo tenha pensado isso, que o mal que ele venceu ali, que a humanidade crucificou o Messias e que ele estaria vencendo naquele momento. Mas Deus tinha um plano, como em todo o tempo. Deus tem um controle de tudo. Se vem pandemia, Deus tem um controle. Se vem doenças, Deus tem um controle. Se vem fome, Deus tem um controle. Se vem desemprego na sua vida, Deus tem um controle. Porque Cristo estava na cruz, crucificado e foi morto. Mas tudo estava no controle de Deus e em 3 dias ele reviveu. Então, que a gente tenha isso em mente. É difícil a gente levar isso em nossa vida, porque a gente entrega as coisas na mão de Deus e toma de volta. A gente pede a Deus, toma conta da minha vida, mas a gente fica aflito quando algo dá errado. Falo por mim, é muito difícil, né? Mas que Deus possa estar nos dando força e nos moldando a cada tempo, para que a gente possa saber entregar nossa vida, entregar nossos filhos, nossa família nas mãos dele, entregar nossos projetos nas mãos dele e confiar de que ele vai ter o controle de tudo. Porque a gente não tem feito isso, eu não tenho feito isso, entrego ao Senhor e tomo de volta depois, fico preocupado, triste. Mas que a gente possa aprender a cada dia. A cada dia a gente aprende aqui nessa terra, a cada dia a gente vai se moldando e acredito que Deus tem controle de tudo em nossa vida e que vai dar tudo certo, Fernando. A palavra controle é o que Satanás quis colocar na nossa mente, na mente do ser humano, para que Deus não tivesse o controle da vida de cada um de nós. Ele colocou na mente de nós que nós podemos fazer tudo e de tudo. Essa liberdade que, no princípio, Deus entregou ao ser humano, com o livre-arbítrio, ele coloca um certo controle da nossa vida. Mas você já parou para pensar que você ter o controle da sua vida muitas vezes o leva para a perdição, o leva para caminhos que são realmente perigosos, que são onde o final você pode encontrar a morte ou a tristeza? Então eu me atrevo a dizer que quando você deixa o controle nas mãos de Deus, pode ter certeza de que estará tudo bem. É difícil a gente colocar o controle, vamos dizer assim, numa divindade em que eu não consigo ver. E aí é onde nós colocamos a fé. Deus sabe tudo, estamos vendo aqui nesses capítulos. Ele conhece até o mais íntimo e os meus pensamentos. Então, se ele está em controle da sua vida, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Mesmo que você diga assim, poxa, eu estou passando dificuldade, mas veja pelo lado positivo. Deus está te ensinando a sair de cada uma delas. E no final do processo, você vai sair vitorioso, você vai sair com mais garra. Então, a gente precisa entender que colocando nossa vida no controle de Deus, vai ser tudo bem.
colocar a vida dos nossos filhos, colocar a vida de sua esposa, do seu esposo, vai dar tudo bem. Ele tem o controle, ele sabe de tudo. Sabe os nossos tempos. Estamos mencionando aqui que ele tem contado os nossos dias. Então a gente não pode, pelas nossas forças, agregar mais um dia, porque Deus já está isso no controle, já está tudo escrito. Só que a gente precisa confiar, colocar nossa confiança naquele que nos criou. Ele é nosso Criador. Ele é nosso Criador. Se você consegue criar uma coisa e está nas suas mãos utilizá-lo ou não, está em você querer fazer isso. Deus quer te presentear. Quer te presentear com saúde, com dias e tudo isso. Agora, se você cumprir com o que ele está fazendo, fazendo em sua guia, a palavra de Deus, tudo, com certeza ele vai te dar dias. Mas é como no princípio, você deve confiar. Então, deixa o controle nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo. Maravilha. Realmente muito difícil essa decisão de encontrar, que nós queremos controlar nossa vida. Que Emerson falou muito bem, Satanás coloca isso na nossa mente que nós não podemos, nós podemos mais do que nós, na verdade, podemos, né? Mas vamos para a quarta lição, que diz que nunca somos abandonados. E, aliás, o versículo 7 diz assim, para onde posso ir do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Então, um dos maiores truques do inimigo é colocar na nossa mente que nós estamos sendo... Ele quer nos convencer de que nós estamos sendo deixados, abandonados, ficamos sozinhos. Especialmente na sociedade atual, onde muita gente está muito preocupada consigo mesmo e não tem tempo para qualquer outro. Mas, mesmo quando a presença física de outras pessoas está ausente em nossas vidas, nunca estamos sozinhos. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nunca estamos sozinhos. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão sempre prontos para nos ajudar, estão sempre presentes conosco. É impossível escapar de Deus. O salmista diz isso, para onde me irei do teu Espírito? Ele tinha consciência disso. Ele é poderoso para salvar. E Davi conhecia essas qualidades de Deus, pois ele foi perseguido pelo enlouquecido rei Saul, teve que escapar da presença de Saul, escondeu-se numa caverna e Deus está com ele lá na caverna. Está com ele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abrangem um único e verdadeiro e trino Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vimos lá no início que eu falei, a onipresença de Deus. Além da onipresença, a onisciência de Deus. Sabe exatamente o que se passa conosco. Não importa onde estivermos. Não importa a situação que estivermos enfrentando. Uma parte bem interessante para entender isso de uma vez por todas. Deus não está ausente. Nunca está ausente. O Todo-Poderoso Deus está em todos os lugares. Isso é verdade e precisa ficar muito alicerçado em nosso coração. Os três membros da Trindade Divina estão tão intimamente relacionados que onde um está, o outro pode e deve também estar. Jesus Cristo, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, por meio do seu sacrifício na cruz, e o Espírito Santo que veio ao mundo e habita em cada seguidor de Jesus Cristo. Nós não temos que ficar com medo de estarmos sozinhos. Deus está conosco, habita em nós. Isso nos deve dar segurança cada vez maior. Esse deve também nos dar um estímulo para anunciar essa verdade àqueles que ainda estão sozinhos, estão sem Jesus Cristo, então certamente estão sozinhos nesse mundo, ou se sentirão sozinhos. O que nós não precisamos mais nos sentir sozinhos, porque nós temos a presença do Senhor conosco, na pessoa do Espírito Santo que em nós habita. Que Deus nos ajude a entender cada vez mais isso. Vamos lá? Vamos lá. E acho que é um pouco pertinente também esse tema de que Deus não nos abandona. Aqui, Marina Beatriz vai falar sobre
o versículo 11. E ela fala aqui, ó, ela acha pertinente comentar sobre o versículo 11. Mesmo nos momentos mais adversos, que são momentos de crescimento nele. A glória de Deus é manifesta, vemos isso também em 2 Coríntios 12, 10. Também vemos em Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se apavorem por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca o deixará, nunca os abandonará. E sobre o versículo que ela cita, no Salmo 139, que é o 11, mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilha como um dia, pois para ti as trevas são luz. E o texto que ela cita também em 2 Coríntios 12, fala, 2 Coríntios 12, 10, fala que, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aí é pertinente o nosso tema, nosso comentário de agora, porque Deus nunca nos abandona. E por mais que estejamos em trevas, por mais que estejamos aqui como tá o salmista, nós temos Deus ao nosso lado. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Pense aí, você tá no sol de meio-dia e virar noite, saiba que Deus é contigo. Às vezes, nossa vida fica totalmente nebulosa, acontecem coisas ruins. E aí nós ficamos tristes, abatidos, mas coloque esse versículo de 2 Coríntios 2 no seu coração, que vai falar que por isso, por amor de Cristo, quem vai falar vai ser Paulo, regozijo-me nas fraquezas, resumindo, pois quando sou fraco que sou forte. Então, às vezes, para o cristão, para o crente, é necessário que ele esteja fraco para poder se fortalecer. É preciso passar por uma luta para ele se fortalecer, na verdade. Então, quando está tudo muito bom, acaba que a gente acaba não buscando da maneira correta. E às vezes a gente precisa passar por uma luta, uma situação, uma luta que a gente possa amadurecer nossa vida. É interessante sempre lembrar que Deus está conosco. Independente do que aconteça, Ele tem um propósito em nossa vida e que tem a promessa de nos guardar. Que nossa vitória está garantida lá no céu. Fernando. Somente está em solidão aquele que não tem Cristo no seu coração. Até rimou. E é interessante o que nossa irmã Mariana Beatriz comenta, porque quando passamos por dificuldades, ou pela escuridão, como é mencionado, né, nos versos, é quando mais procuramos a Deus. E é uma coisa do ser humano. Quando está em dificuldades, quando está com problema de saúde, sempre vem à mente do ser humano, seja cristão ou não, o querer que Deus possa atuar na sua vida. Então, mesmo aquele que se sente fora do, vamos colocar aqui entre aspas, do sentido religioso, ele sempre está com a intenção de procurar ao divino, né, a Deus, para poder solucionar o seu problema. Então, nós que somos cristãos, ou que temos Jesus Cristo no nosso coração, sabemos que não estamos sozinhos. Que mesmo que estamos sozinhos fisicamente, internamente não estamos sozinhos. Não devemos nos sentirmos vazios, sempre estaremos cheios de tua graça. Agora, às vezes estamos apenados, estamos tristes, estamos passando por dificuldades. Mas, como bem que Emerson mencionou, é importante que passemos pela dificuldade, porque é como um teste de crescimento espiritual, de crescimento no que é a madurez espiritual, onde nos buscamos mais, é o tempo que mais buscamos a Deus.
Se você já passou por um tempo realmente de muita tristeza e de uma procura constante de Cristo, lendo a palavra, orando, fazendo aquela busca incessante, você verá que esse processo você viveu com Jesus, viveu com Cristo, viveu com Deus, com a palavra, com tudo. Mas o problema é que o cristão não quer viver isso. O cristão não quer viver o processo. Ele quer que tudo seja instantâneo, o crescimento seja instantâneo. Mas para que esse crescimento seja frutífero, seja de bom amadurecimento, precisa de um tempo. Você precisa crescer nesse processo. Um ser humano, ele não cresce sabendo da noite para o dia. Passam-se o tempo de fundamental, eu estava vendo isso estudando, fundamental 1 e fundamental 2 são 14 anos praticamente, que você está num processo de crescimento, de estudo, mais o tempo de ensino médio, mais o tempo, aqueles que vão para a faculdade, são praticamente 21 anos que você está no processo de crescimento. E depois vem a idade adulta, onde você continua crescendo em conhecimento, em relacionamento, em saber que existirão coisas novas que você vai aprender, e a gente nunca termina de aprender. Mas para isso, a gente precisa passar pelo processo. Então, o ser humano precisa, para crescer, passar pelo processo. Então, Deus quer que você viva nele. E se viver nele e crescer nele vai fazer você passar pelo deserto, então deixe-se ser controlado pelo Espírito Santo e passa pelo deserto junto com ele, aprendendo e madurando. Pastor? Então, assim chegamos ao nosso quinta lição, que fala que quem tem a capacidade e possibilidade de julgar é Deus e somente Deus. Então, no versículo 19, diz: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Quem dera que matasses os ímpios. O julgamento pertence somente a Deus. Vários salmos nos ensinam a amar os nossos inimigos e a orar a Deus por eles. O que Davi quer dizer, então, quando ele escreve esses salmos aqui nesse versículo 22, quando diz assim: tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. A caneta de Davi, ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e em sua totalidade aponta para Jesus Cristo. Vejamos atentamente o que diz nos versículos seguintes, versículos 23 e 24, que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando nós citamos essa oração, ou esses versículos em oração, Deus responde fielmente. E devemos orar por nossos inimigos, suplicando a Deus. Ele sonda nossas almas também, ele conhece nossos inimigos e a nós mesmos muito melhor do que nós os conhecemos. Tanto a nós mesmos como nossos inimigos. Paulo certamente leu os salmos imprecatórios, como as palavras de Cristo faladas profeticamente por Davi. A implicação, então, é que Davi, nesses salmos, como rei ungido, inspirado por Deus, prefigurando o rei, o Messias vindouro, tem o direito de pronunciar o julgamento final em seus inimigos e falar, com toda a Bíblia ensina. Ele não é Deus, ele é um servo de Deus. Então, isso não é vingança pessoal, é uma execução profética do que acontecerá no último dia, quando Deus lançará todos os seus inimigos no lago de fogo. Como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse é o julgamento final. Então, o Salmo é uma oração pessoal e um cântico de louvor a Deus. Embora sendo autor e consumador e criador de todo o universo, de todos nós, cada um de nós,
Deus está pessoalmente em contato com a vida de cada um. Criou individualmente cada um e se relaciona individualmente com cada um. Ele se importa profundamente e compassivamente conosco. Não apenas como um todo, mas individualmente. Não como a humanidade como um todo, mas com cada ser humano individualmente. A Bíblia de Estudo da nova NVI, da nova versão internacional, diz essa coleção davídica, afinal de contas, as duas exposições mais magníficas do saltério da grandeza do poder de Deus, e uma delas é o Salmo 139, enfocando o seu relacionamento como um indivíduo. Fazer esse comentário a respeito desse salmo. Então, por causa do sacrifício de Cristo na cruz e da vitória sobre a morte, a ressurreição dos mortos, podemos nos chegar livremente a Deus por meio de Cristo. Na oração, no louvor, na vida cotidiana, ele é o nosso companheiro constante. Jesus nos chama de amigos. A que Deus nós servimos? A um Deus que salva. Somos dele, conhecidos por ele. Somos amados por ele. E nunca estamos sozinhos. Maravilha. Fernando, comentário. Eu acho que a parte mais difícil que fazemos um comentário sobre este capítulo é em relação com a vingança. Muitas vezes colocamos em nosso coração esse sentimento de se vingar dos nossos inimigos. Jesus nos diz que devemos amar os nossos inimigos, que devemos fazer tudo do melhor para eles, né? Se bem que, como já foi comentado muitas vezes, inclusive com outros pastores, que a gente precisa amar a todos, mas não significa que devemos gostar de todo mundo. O sentimento de amor, né, essa compaixão, se o nosso inimigo, aquele que nós pensamos que é o nosso inimigo, pedir um pedaço de pão, a gente não vai entregar. Esse é o quesito. Eu não preciso conviver com essa pessoa, mas eu preciso amá-la e, em tudo possível, poder ajudar, na verdade. Agora, mas o interessante é que lá em Romanos 12:19, Deus diz que minha é a vingança, né? Ou seja, não procuremos nós fazer com as nossas mãos essa vingança, mas sim que Deus há de tratar a essa pessoa com a devida situação, na devida situação. Mas o que deixa como lição para nós é que devemos amar a todos. E deixa Deus resolver. Deus há de resolver da maneira dele, e o que me consta, da minha parte, é amar. Em todo o possível, entregar o que for necessário. Mesmo. Aí vem em minha mente que a gente tem esse conceito que a gente deve sempre amar o pecador e odiar o pecado. Às vezes a gente confunde, a gente acaba julgando e acaba trazendo um sentimento ruim com aquela pessoa pecadora, aquela pessoa que faz aquele algo errado. Somente Deus tem autoridade suprema para julgar, pois ele conhece o íntimo de cada pessoa, as circunstâncias, os interesses de cada coração. Ele julga com justiça e uma justiça perfeita e plena, mas também oferece misericórdia a cada um de nós através de Jesus Cristo, né? Como seguidor, como cristão, nós somos chamados a evitar julgar os outros, né? Jesus fala que para deixar de olhar o vício no olho do irmão, olhar a nossa trave que está sobre o nosso. E temos que ver com compaixão e amor, e sempre confiando no julgamento de Deus, porque ele é perfeito e ele sabe o coração e a intenção de cada um. E isso é muito difícil. Nosso papel aqui é amar e servir e não julgar.
mas é muito difícil. Nossa natureza humana, inclinada para o pecado, está sempre disposta a julgar o outro, a julgar cada ação do outro, mas que a gente possa cada dia e fazer de nós mesmos e usar aquela figura que o pastor sempre, o pastor gosta muito de mostrar, que é das taças. Cada vez mais, cada vez que a gente pegar aquela taça que está cheia do Espírito Santo e menos de nós mesmos, a gente vai cada vez mais estar seguindo aquilo que Deus tem no nosso coração, mas sempre fazendo aquilo que Deus tem para nós, que é viver em amor e compaixão. Mas enquanto a gente não preencher essa taça, a gente vai estar sempre vivendo nessa vida de julgamento. Que a gente possa cada dia nos moldar e cada dia internalizar em nossa mente que a gente é pecador e que a gente precisa olhar o outro pecador com os olhos de um pecador. Que às vezes a gente olha para outra pessoa, o pecado da outra pessoa, como se nós fôssemos santos, mas nós não somos. Então, que a gente possa ter isso em mente quando a gente for tratar com o irmão. Pior ainda, quando for tratar com uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Então, que a gente possa ter isso em mente, de que Deus é justo e vai julgar aquela ação daquela pessoa. Que nós não temos nenhum poder de estar julgando uma ou outra ação. Nós podemos estar sempre orientando a pessoa, mas não julgando, não sentenciando a pessoa a isso ou aquilo. Então, que a gente possa seguir, né? Tentar viver uma vida de compaixão e amor, e confiando no julgamento de Deus. Então, depois de termos visto esses 5 aspectos, 5 lições que servem para a nossa vida, vamos ter uma palavra de oração aqui. Fernando nos dirige essa oração depois desse estudo do Salmo 139. Claro que, como já disse no início, está longe de ser, digamos assim, de ter esgotado. Não é esse nosso objetivo aqui. Não teríamos como esgotar, porque há muito, muito, muito mais a ser considerado do que esses 5 pontos que nós destacamos aqui. Vamos orar nesse sentido. Maravilha. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque grande é o teu amor. Sabemos que nem nós nos conhecemos tanto e às vezes perdemos esse controle. Devemos entregar, Senhor, tudo a Ti, o controle, a nossa vida, saber que Tu conheces mais a nós mesmos que nós mesmos. Senhor, que esse tudo possa ter chegado ao coração daqueles que precisam realmente Te conhecer. Pedimos Tua benção para que todos aqueles que estão ao vivo aqui conosco, e assim também aqueles que hão de assistir este estudo posteriormente. Pai, que em tudo, Senhor, Teu nome seja glorificado. Peço Tua bênção também para o nosso pastor, e assim como o irmão Emerson e nossos irmãos que estão aqui. Te louvamos, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.